Pessoal, boa tarde. Estou aqui mais uma vez para fazer um vídeo da minha história, né? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a todos vocês pela atenção que estão me dando nas redes sociais e a oportunidade, né, de eu contar as minhas histórias. E está me ajudando bastante assim, no problema da minha doença, no tratamento que eu estou fazendo. Graças a Deus, está indo muito bem. A depressão minha. Estou saindo dessa já, logo. Mas hoje, pessoal, vou contar a história do primeiro rádio que teve lá na zona rural, onde eu fui nascido e criado, que é o bairro Serrinha, município de São José da Barra. O primeiro rádio que teve lá na Serrinha, quem comprou ele foi o Zé Alexandre. Zé Alexandre, fui nascido e criado lá também e muito conhecido aqui em Albinópolis, onde eu moro hoje. Aí ele comprou o rádio e saiu convidando o pessoal lá. Parava na estrada, vai lá em casa, eu comprei o rádio lá, você vê como é que é, e tem os programas à noite, você vai para lá. Eles eram umas pessoas muito boas, muito humildes. E aí a gente era rapazinho, tinha o Luiz, meu irmão, que gostava mais, era sanfoneiro também, né? Aí, assim, praticamente quase todo dia a gente ia, sabe? Mas quando a gente não ia, todos iam. Meus vizinhos, meus tios lá, sabe, ia para lá ouvir. Cada um passou a gostar de uma dupla. E na época lá era a linha sertaneja Craciá. E à tarde tinha o programa do Zé Bete, que a gente ficou crescendo também, não sabia, né? Sabia de rádio, não sabia de nada. Aí as duplas eram Tonico Tinoco, Vieira Verinha, Zilizala, Zico e Zeca, Liu e Léo, Belmonte Maraí, Lourenço Orgival, tinha o Juliano Jardel, que já era assim dos mais novos, né? Mas tudo famoso, sabe? E a gente, eu com o Luiz, meu irmão, ia mais na terça-feira, que era um pouco de ocasião do Robertinho. A gente começou a aprender as músicas e eu sou fã até hoje, sabe? Então ali era todo dia tinha aquele compromisso do pessoal vizinho ir lá assistir rádio, sabe? Que nós começamos a entender o que é que o rádio. Mas nós era tão assim, e no centro, na época, que nós ficávamos olhando no rádio, assim, pensando que os cantores estavam lá mesmo, os sertanejos, sabe? Dentro do rádio. E o assunto outro dia falou, você saiu, passou um prazer e o Vieira Verinha chegou, assim, sabe? E cada noite tinha apresentado lei dupla na Rádio Record. Tinha os horários, 1 hora de programa, sabe? E aí foi o começo que a gente começou a assistir. Depois o Zé Alexandre vendeu o rádio, ficou muito ruim lá, sabe? Que triste. Aí a minha tia, que é a Maria Aparecida, por apelido de Sidoca, comprou um rádio. Ela era sorteira, morava com meu avô. Aí 2 dias à tarde nós ia pra lá, assistir o programa, sabe? Aí todo mundo com aquela atenção, e foi um divertimento assim muito bom na época lá. Depois foi evoluindo, né? Já foi entrando outra marca de rádio, outro tipo, rádio portátil, né? Então, eu nunca vou esquecer dessa minha história aí, do tempo do rádio. E sou fã do rádio até hoje, sabe? Mas aí tem uma história até gostosa, divertida, que um cara lá do município do Carmo Rio Claro morava lá nas beiras das margens de represa de Furnas, sabe? Tinha um pedacinho de terra pouco lá, meu querido. E tinha o fazendeiro de baixo que tinha bastante terra. Aí o Zé Beto fazia propaganda lá da semente da braquiária, né, que nós nem sabíamos o que era isso, mas depois ficou sabendo. Semente colonial. E falava sobre a reforma agrária. Reforma agrária, que não cuidava das terras, que o governo tomava, era um tipo assim, para poder vender a propaganda.
propaganda, né? Da maquiagem. E o homem cismou da mão que o governo ia tomar as terrinhas dele lá, que era muito sujo lá, né? Ele pegou a espingarda, deu um tiro no rádio, pensando que eu vou matar esse cara antes que ele me tome essas terras aqui. Aí o fazendeiro escutou o tiro, né, foi lá imediato, falou, o que aconteceu aí? Falei, não, eu que dei o tiro, matei esse cara aí do rádio aí, porque querendo me tomar as terras, aqui, esse negócio de reforma agrária. Aí falou, não, você tá louco, rapaz. Você ficou seu rádio à toa, não tem ninguém dentro do rádio, não. Isso aí é coisa de propaganda. Aí o homem caiu a ficha, sabe? Mas isso foi acontecido, parece é um caos, mas é acontecido, sabe? Não é piada, não, sabe? E aí, nesse intervalo assim que foi continuando a divulgação, né, e foi modernizando, eu acabei até conhecendo o Amaraí, do Belmonte Amaraí, sabe? Conheci aqui em Alpinópolis e passei a ser amigo dele, sabe? Já era só o Amaraí. E depois tive o prazer de conhecer o Juliano Jardel, né? Passar a ser amigo dele, sabe? Lá em Londrina. E no qual sou amigo da família até hoje. Sabe? Eu já veio passear aqui me visitar na minha casa, mas quando eu olhava os dois lá em Londrina assim, eu não lembrava do rádio, falava, mas não é possível que é isso. Tanta vontade que eu tinha, né, assim, de pensar que lá era coisa de outro mundo mesmo, o rádio. E depois acabei tendo a alegria assim, de conhecer pessoalmente das duplas da época, conheci o Amaraí, que foi meu amigo até morrer, né? E o Juliano Jardel. Mas os outros, assim, de amizade não, conheci em show, assim, mas... E essa aí é a minha história, do Geraldinho da Serrinha, do rádio, do bairro Serrinha. Um abraço a todos.